A localidade de Lindoso situa-se na margem esquerda do rio Lima, estendendo-se pela vertente norte da Serra Amarela e fazendo fronteira com Espanha. Faz parte do concelho de Ponte da Barca. Não sabemos com precisão quando foi fundada esta aldeia, sendo que alguns autores sugerem que o seu nome derivará da expressão em latim limitosum, que significa limite ou fronteira. A história de Lindoso está diretamente ligada à construção do seu castelo, que terá ocorrido durante o reinado de Dom Afonso III, surgindo mencionado nas Inquirições de 1258. Na extensa granítica, vigiada pelo flanco sudoeste do castelo, encontra-se a maior concentração de espigueiros em toda a Península Ibérica, num total de 64 estruturas. Os topos traseiros destes espigueiros encontram-se orientados para sudoeste, direção tradicionalmente associada aos ventos que trazem tempestades e chuvas. O seu aspecto leva a que sejam frequentemente interpretados, de forma errónea, como tendo uma função funerária. Na verdade, servem para armazenar cereais, nomeadamente o milho, protegendo-os dos roedores e ajudando à sua maturação. Os espigueiros são o símbolo do engenho agrícola e do espírito comunitário dos habitantes do Lindoso, que partilhavam esta eira, tal como outras estruturas da aldeia, como o lavadouro ou o forno. A partir do século XVII fez-se a introdução da cultura do milho grosso em Portugal, sendo rapidamente integrada no conjunto tradicional da agricultura em grande parte do país. A construção destes espigueiros ocorreu então a partir do século XVIII como complemento deste cultivo, sendo possível ainda ver em alguns deles as datas em que foram edificados. Os espigueiros de Lindoso dividem-se em 4 categorias. A primeira corresponde aos que são totalmente construídos em pedra, que são assentos sobre pés com mós ou mesas na parte superior, que impedem a subida dos ratos. O corpo destes espigueiros é em pedra granítica aparelhada, em cujas fachadas laterais existem fendas para promover o arejamento. A cobertura é feita com lajes de granito unidas em ângulo obtuso. O segundo tipo de espigueiros, a que se pode chamar de mistos, seguem uma estrutura similar, sendo que as suas paredes incluem ripados em madeira ou em tijolo, em vez de somente pedra. A terceira categoria corresponde a espigueiros em que o corpo e a cobertura são em pedra, mas o ripado lateral é totalmente em madeira, sendo aplicado pelo interior e recorrendo a travessas de reforço. Por último, a quarta categoria diz respeito aos espigueiros que apresentam paredes em ripado de madeira disposta verticalmente e cobertura em telha com 2 águas. Um dos elementos curiosos do trabalho em pedra destes espigueiros reside na sua qualidade, que contrasta com a rudeza de outras construções em granito no Lindoso, o que é indicador da importância que estas estruturas tinham para a comunidade. No ponto mais alto deste maciço granítico, a 468 metros acima do nível do mar, vigiando os espigueiros, a aldeia e a paisagem em redor, fica o Castelo de Lindoso. O seu núcleo medieval, que possui uma planta pentagonal irregular, apresenta semelhanças com outros castelos que podemos encontrar nesta região, tais como os de Lanhoso e de Arnoia. Poucos anos após a sua construção original, o rei Dom Dinis promoveu a sua ampliação e o reforço das suas defesas, sendo que a torre de homenagem terá sido edificada neste período.
As muralhas medievais apresentam duas entradas, uma a norte, mais próxima da Torre de Menagem, e outra a sul, que é precedida por uma ponte levadiça em madeira. Esta porta sul tem, pelo seu lado exterior, um arco quebrado e, pelo interior, um arco de volta perfeita. É ladeada por dois cobelos de planta retangular. O rei Dom Pedro I nomeou João Aires, possivelmente em 1365, como primeiro alcaide do castelo de que existe conhecimento. Em 1386, Dom João I doou a terra do Lindoso a Diogo Gil, natural de Lavradas. Já em 1464, o rei Dom Afonso V nomeou como alcaide Lopo de Araújo, fidalgo da Casa Real e senhor de terras nas fronteiras entre Portugal e a Galiza. A documentação registra que, à época, o castelo se encontrava derribado, ou seja, em ruínas. As muralhas do castelo revelam, aliás, a ocorrência de grandes alterações ao longo do tempo, sendo que os 2/3 inferiores são em cantaria e o superior em alvenaria, resultantes, portanto, de uma reconstrução posterior. Dom Manuel I, à semelhança do que fez em grande parte do território, concedeu novo foral à Vila do Lindoso e facultou-lhe a exploração de uma área maior de terrenos serranos. A aldeia ganharia uma nova importância durante a Guerra da Restauração, em virtude da sua localização estratégica em zona fronteiriça entre Portugal e Espanha. As forças espanholas do comando de San Esteban conduziram aqui dois ataques que foram repelidos. Baltazar de Sousa Menezes promoveu, entre 1641 e 1643, reparações e melhoramentos das defesas do castelo. Por aqui passaram algumas contra-incursões protagonizadas pelas forças portuguesas em território galego em 1642 e 1643, assim como uma batalha em 1657, na qual as forças espanholas foram novamente repelidas. Em 1662, o castelo foi conquistado pelas forças espanholas numa batalha em que o próprio alcaide perdeu a vida. Foi determinada a construção de um forte desenhado pelo arquiteto italiano Dom Gaspar de Squarzafigo. O perímetro defensivo foi assim adaptado aos tiros de artilharia, sendo edificado um forte com planta em formato estrelado irregular, envolvendo completamente o castelo. A fortificação tinha 5 baluartes, 2 a norte, 2 a sul e 1 a este, unidos por cortinas de traçado reto e que permitiam o cruzamento de fogos e a eliminação dos ângulos mortos. A reconquista do castelo pelas forças portuguesas ocorreu em 1664, tendo as obras de construção da cintura abaluartada prosseguido até 1666, ano em que se erigiu a barbacã exterior. No interior da fortificação abre-se a Praça de Armas, na qual se inscreve, do lado norte, a Torre de Menagem, de planta quadrangular, e eleva-se a 15 metros de altura. O acesso ao interior fazia-se através de um portal sobrelevado, com um balcão de madeira que o ligava ao adarve. Possui 2 pisos e é encimada por ameias de remate tronco-piramidal. Na Praça de Armas erguia-se também uma capela, sendo que ainda se preservam vários compartimentos que correspondem aos antigos quartéis e à casa do forno comunitário, assim como a cisterna. A documentação disponível indica que em 1768 várias dependências tinham perdido os seus telhados e portas, incluindo os quartéis e o armazém de pólvora. Já no século XIX, durante a Guerra Peninsular, foram feitas obras de conservação sem grande solidez,
considerando-se que o castelo poderia servir apenas de posição momentânea nos combates com o inimigo. Em 1826 foram promovidas reparações nos telhados e estruturas de madeira, mantendo-se o forte ativo e ocupado até 1895, ano em que seria desativado, passando a ser vigiado pela Guarda Fiscal. O recinto seria classificado como Monumento Nacional em 1910, o que não impediu a sua degradação progressiva. Em 1941 registou-se o desabamento de um troço de 10 metros de muralha. A Gemne procedeu a reconstruções ainda na década de 40 do século XX, sendo a administração do castelo cedida ao Parque Nacional da Peneda Gerês quando corria o ano de 1976. Na atualidade, o Castelo de Lindoso é um espaço aberto ao público, albergando exposições e recebendo periodicamente atividades culturais organizadas pelo Parque e pela Autarquia de Ponte da Barca. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.